Oi para você que tá aí do outro lado, tudo bem? Pois é, gente, o meu cabelo não amarelou por meses. Eu vim aqui contar um pouquinho sobre isso para vocês, mas também tô aqui hoje para mostrar um produtito novo que estou usando no cabelo. Sei que vocês gostam de saber sobre produtos de cabelo, né? E essa é uma marca que se encontra em qualquer lugar, então tá mais tranquilo, né, pro público aí que me acompanha. Se não me conhece, eu sempre convido a que assista outros vídeos primeiro, antes de inscrever-se no canal, para ver se você gosta. Se assim for, esteja à vontade, tem um botãozinho bonitinho aí do lado para você clicar e inscrever-se. Também eu peço que deixe o seu like nesse vídeo caso goste, porque isso ajuda bastante nós produtores de conteúdo aqui no YouTube. E também, se puder, compartilhe com alguém que queira saber aí dicas de cabelo para cabelos brancos, cabelos grisalhos e serve também para as loiras, tá bem? Então, vamos pro vídeo agora. Nesse verão que está acabando aqui na Europa, eu comecei a prestar atenção no meu cabelo e percebi que eu não estava tendo a necessidade de usar matizadores assim tão seguidamente. E aí eu me lembrei de um vídeo que eu já gravei aqui no canal, onde eu falo assim que meu cabelo amarela muito. Você lembra desse vídeo? Pois é, aí eu parei para pensar e resolvi fazer esse vídeo porque me dei conta, né, que na verdade depende muito da estação do ano, como eu cuido do meu cabelo, ele amarela mais ou amarela menos. E são detalhes que às vezes a gente não presta atenção, né, e acaba fazendo tudo do mesmo jeito, né? Caso você mora em um país, uma parte do país onde faça frio e calor, né, verão e inverno, pode ser que você esteja tratando do seu cabelo sempre do mesmo jeito e isso não é tão necessário. O que aconteceu foi que eu percebi que durante o verão, que eu não uso instrumentos de calor, o meu cabelo não amarelou quase nada. E quando eu digo nada, gente, é assim, quase nada mesmo. Eu não via o meu cabelo amarelado e eu usava matizador assim para garantir, para manter, digamos assim. Mas eu realmente não via nada de amarelado. A minha mecha aqui, né, é uma parte que é mais fácil de cuidar isso. E é a parte que mais amarela, inclusive, do cabelo, porque além de ter uma concentração maior de brancos, eu passo a mão toda hora quando eu tô com ele solto assim. Então é onde sempre pega ali uma cor e eu não percebi isso durante o verão. O que eu acho que aconteceu foi, claro, tem a falta dos instrumentos de calor, porque eu passo o verão todo apenas lavando o cabelo, deixando secar natural, amassado com creme e não seco o cabelo assim, né, com secador, não uso chapinha. Eu usei Babyliss algumas vezes apenas, eu deixei secar o natural e depois eu usei o Babyliss para dar assim uma ajeitada. Foi o único instrumento de calor, mas foram pouquíssimas vezes que eu usei, não chegou a amarelar o meu cabelo. Mas tem uma coisa que eu costumo fazer, isso sim eu faço o ano todo, né, verão e inverno, mas agora no verão eu pude perceber mais, que é o uso do óleo de coco. Até eu vou pedir para você que me acompanha aí, que também faz uso do óleo de coco, faz essa experiência, dá uma cuidada no seu cabelo e vê se o óleo de coco não limpa o seu fio e não tira pelo menos um pouco do amarelado. Começou a me chamar a atenção cada vez que eu passava o óleo no cabelo, que quando eu lavava, né, e o cabelo secava, eu via ele mais branco. E isso me chamou a atenção sem eu pensar no assunto. Foi algo que me chamou a atenção no espelho. Eu via ele bem branquinho, bem limpinho. Então eu comecei a pensar, será que o óleo de coco tá fazendo isso? Porque eu não tava usando nada, quase, né, não era assim o dia que eu usava o matizador que eu percebia isso, né? Tipo, já tinha passado assim vários dias que eu tinha lavado o cabelo e usado o matizador, e aí então eu ia fazer a minha nutrição, né, com o óleo de coco, e eu percebia isso, começou a me chamar a atenção assim do nada, sabe? Começou a me chamar a atenção que o cabelo tava bem branquinho. Aí eu parei para pensar sobre isso e faz sentido, na verdade, né? Porque o óleo de coco, ele limpa os fios. O óleo, na verdade, limpa tudo, né? Tanto que o óleo está presente aí em todos os detergentes e sabão, com sabões, é assim se diz, que a gente conhece. Então, realmente faz muito sentido, porque o óleo é um elemento limpante. E eu passo ali, né, na mecha, deixo atuar por um tempo, depois eu lavo, eu fico algumas horas, coloco uma touca geralmente no cabelo ali para dar uma aquecida também, essas toucas térmicas, né? E depois lavo e tal, no inverno seco com secador, né? E no verão deixo secar o natural.
Então eu quero deixar de dica aí para você, que se você não usa o óleo de coco, né, e quer começar a usar, não é recomendado para cabelos muito finos, tá? É mais de médio a grosso, porque é um óleo mais pesado. Eu inclusive tô tendo que diminuir a quantidade de óleo que eu passo no cabelo, porque tá começando a me doer a cabeça. Eu prendo ele, né, na borrachinha e coloco a touca, e eu tô percebendo que tá me doendo a cabeça, né, a raiz do cabelo toda vez que eu uso óleo de coco. Imagino eu que é porque eu fico horas com o óleo ali pesando no meu fio e eu tenho bastante cabelo, então eu tô tendo que passar menos, né? E não precisa, na verdade, passar muito óleo, não, é só o suficiente para ele agir ali nos fios, né? E já vai, além de hidratar, nutrir ali, já pode fazer essa limpeza nos fios também. Inclusive, o óleo de coco é muito bom para ser usado no couro cabeludo, ele ajuda muito a limpar, hidratar, nutrir o couro cabeludo também. Então, de vez em quando, em vez de passar só nos fios, você pode passar no couro cabeludo e já fazer um tratamento completo. Bem, mas agora eu estou entrando no inverno, na verdade já tô, né, secando o cabelo, como vocês podem ver aí, já tô aparecendo de cabelo liso, porque quando o calor forte vai embora, eu já preciso entrar com o secador. Eu tô aqui com a garganta recém recuperando, vou ver se eu consigo terminar esse vídeo. Eu fico bastante doente no inverno por causa do frio, então eu tenho que cuidar muito, eu tenho que secar o meu cabelo, não posso deixar ele secar ao natural. Às vezes tá até um calor lá fora, mas dentro de casa não tá, né? Então eu prefiro secar o cabelo e não correr nenhum risco. E aí é onde entram os produtinhos que vão nos ajudar a proteger o cabelo do calor, dos instrumentos de calor, protege do sol também, dependendo do produto que você comprar, que são os famosos protetores térmicos. E esse aqui é da Kerastase. É aquela marca queridinha de cabelo, né? O protetor térmico que eu estou usando, vocês podem ver que ó, eu recém comecei a usar ele mais para experimentar mesmo, porque eu ainda tenho um restinho do meu outro, que é um sprayzinho da L'Oréal, que eu gosto, acho bastante prático, assim quando é um líquido, como esse da L'Oréal, mas ele estava acabando e eu resolvi comprar um protetor melhor dessa vez pro meu cabelo, dar uma cuidadinha mais assim, né, investir um pouquinho mais, né, no cabelo, por isso eu resolvi comprar esse. E o que eu escolhi, gente, é o Blonde Absolute, Blonde Absolute. É prateado aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Mas é o roxinho, né? Não é difícil de saber qual é. Existem outros tipos, tá? E esse aqui é próprio para cabelos grisalhos. Sim, é. Esse diz, tá, na especificação dele, que é próprio para cabelos brancos. Isso é muito legal porque não são muitos produtos, né, que dizem isso. Mas ele é para cabelos descoloridos também. Como sempre, a minha colinha, né, eu vou ler aqui um pouquinho para vocês sobre o produto, para vocês saberem o que ele tem e o que a marca promete que ele faz no fio. E eu achei bem interessante a descrição dele, tá? É um creme, né, como vocês podem ver, como eu falei, não é líquido. Protetor térmico leave-in fortificante para cabelo loiro, descolorido, com, aqui em Portugal é madeixas, né? Eles aqui, mas é com mechas ou grisalho. Rico em ácido hialurônico, Kerastase Blonde Absolute Cicaplasme proporciona proteção térmica até 230 graus contra as ferramentas de calor. E isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, porque os outros da mesma linha, se você for ver, eles vão até 170 ou 90, não lembro, a proteção térmica deles. E esse aqui é 230, então ele é mais. Apesar de que eu não uso, eu uso 170 na chapinha. Meu secador estragou, meu secador melhor, eu tô com um secador mais ruinzinho agora. Até por isso que eu tô usando mais a chapinha. E ele, não sei qual é a temperatura que ele vai, mas a chapinha eu coloco em 170, ele não precisa mais do que isso. Mas eu achei ótimo que se eu precisar, se eu quiser fazer mais coisas, ficar mais tempo ali usando no cabelo, vai estar protegido com esse protetor. Diz aqui que ajuda a reparar, suavizar e proteger o cabelo. Contém ácido hialurônico e extrato de flor Edelweiss, eu não sei como é a pronúncia, para uma ação hidratante, nutritiva, fortificante, reparadora, suavizante e iluminadora, reforça e repara a fibra capilar, trata as zonas danificadas e sela as pontas espigadas, suaviza e controla o frizz até 24 horas,
a proteção térmica até 230 graus, como eu falei, proteção anti-UV, antioxidante e antipoluição. Isso é uma coisa importante num produto para mim. Eu gosto quando diz que tem proteção contra os raios solares também. Então a gente está protegido no momento que está arrumando o cabelo e depois quando saímos ao sol, porque outra coisa que detona, né, cabelo descolorido e cabelo branco é o sol, né, que pode amarelar também. Então é muito bom que tenha esse tipo de proteção num produto, tá? Melhora o brilho, cabelo mais forte, suave, luminoso e protegido. Então, eu achei bem interessante, já experimentei ele algumas vezes, gostei de usar, tem um cheirinho bem gostoso esse produto aqui, aquele sensorial que a gente gosta, né? E ele espalha muito bem, não pesa no cabelo, não precisa colocar muito também, né? Eu espalho assim do comprimento para as pontas e por cima do cabelo, assim, mais próximo aqui da raiz, por cima eu passo um pouquinho também, porque afinal de contas é o cabelo que tá em cima, é o que vai proteger todos os outros, né? E passo bastante nas pontas assim, e ele já ajuda a dar uma alisada no cabelo, né? A deixar ele assim mais bonito. É um produto mais caro, né? Sabemos que a Kerastase é uma marca, eu acho que, eu não sei se ela se enquadra em marca de luxo para cabelo, porque eu até não conheço muitos produtos de cabelo, conheço essa diferença aí de produtos baratos, produtos bons e produtos de luxo, mas de pele, de cabelo até tô um pouco por fora. Não sei se enquadra em luxo, mas é uma das marcas carinhas de cabelo, né? Às vezes fica um pouquinho mais difícil para comprar, mas é um tipo de produto que dura muito. Certamente ele vai me durar o inverno inteiro. Eu não lavo cabelo todos os dias, né? Eu lavo dia sim, dia não. Então eu acho que vale a pena investir um pouquinho num produto assim, que vai durar bastante tempo, né? Se você diluir isso nesses meses todos aí que usa, eu acho que vale a pena. E o cabelo agradece, né? Eu acho que de vez em quando a gente pode dar um carinho aí maior, um cuidado maior para o nosso cabelo. Tá certo, minha gente? Então essa é a dica de produtinho de hoje, tá aí, Kerastase, como que é mesmo? Blonde Absolu, tá? E aquela coisa que a gente gosta, né? Próprio para cabelos brancos. Então eu fiquei bem interessada em usar e também trazer como dica aqui para vocês. Muito obrigada por ficarem comigo até o final de mais um vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!